Nós vamos então dar início a esta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esta sessão que é a segunda do ciclo de conferências Os Andamentos da Ciência. E porquê andamentos da ciência? É porque a ciência rege-se por diferentes escalas de tempo. Nós podemos pensar desde a escala dos picosegundos em reações químicas até escalas de milhões de anos em geologia e todas as escalas intermédias em diferentes áreas científicas, e procuramos brincar um bocadinho com o nome de andamentos, ritmos da ciência e o que é que nós podemos aprender também das ligações entre diferentes áreas científicas e entre estes diferentes ritmos e andamentos da ciência. E é este o desafio que nós propomos neste ciclo de conferências, que tem estado a arrancar. Esta é a segunda edição, como referi. Vamos procurar convidar especialistas de diferentes áreas que nos falem de áreas do conhecimento que sejam de interesse para todos nós. E nós hoje vamos falar sobre inteligência artificial e cibersegurança. Cada vez mais, e como provavelmente os que aqui estão sabem, a nossa vida depende cada vez mais de telemóveis, de computadores, nos quais grande parte da nossa vida está depositada, e também está cada vez mais em causa a questão da segurança informática e da segurança dos nossos dados e de grandes empresas. E, portanto, é refletirmos um pouco, também face às notícias que temos ouvido recentemente, por exemplo, a divulgação de dados pessoais na TAP de mais de 1,5 milhões de clientes, ou a venda na Dark Web de documentos que a NAT tinha enviado para Portugal, falando apenas em alguns exemplos. E, portanto, algumas das questões que o nosso convidado, que eu já vou passar a apresentar, vai abordar hoje é: o que é exatamente uma vulnerabilidade em sistemas informáticos? Se é possível colmatarmos ou não o crescente número de vulnerabilidades dos sistemas informáticos? E inteligência artificial, será que permite ou não abordar esta questão e de que forma? E para responder a estas questões e outras, nós recebemos então Nuno Neves, e quem agradeço mais uma vez ter aceitado o nosso convite, que é professor catedrático do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências, aqui da nossa casa. Também é investigador da Unidade de Investigação LASIS, do qual faz parte do Conselho Coordenador. Doutorou-se em Ciência da Computação na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e agregou-se no ramo de Informática aqui, em Faculdade de Ciências, em Ciências da Computação. Investiga na área da segurança e confiabilidade em sistemas distribuídos. Aplicações incluem infraestruturas críticas, computação em nuvem, ambientes com dispositivos móveis. É autor de mais de uma centena de artigos científicos internacionais. Tem liderado diversos projetos e tem também recebido diversos prémios pela sua investigação. Eu podia continuar aqui, mas não é para isso também que aqui estão, e, portanto, passo-lhe a palavra. E muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença. Também quero agradecer a simpática introdução e o convite da Faculdade para fazer esta apresentação. Na apresentação, como já foi mencionado, eu vou abordar dois temas. O primeiro é a cibersegurança, que é a área onde eu tenho feito a minha investigação ao longo dos últimos 25 anos. O outro é a inteligência artificial, que é uma área que tenho começado a trabalhar mais recentemente e por isso ainda me considero um aprendiz. Quando eu estava a preparar esta apresentação, surgiram um conjunto de notícias na comunicação social relacionados com estes temas. Na primeira notícia era relatado que tinha aparecido na Dark Web um conjunto de documentos da NATO confidenciais que estavam à guarda do nosso governo, e na segunda que tinha havido um ataque bem-sucedido na TAP que tinha permitido que fosse retirada informação privada de aproximadamente 1,5 milhão de clientes. Ambas as situações, como é evidente, não são desejáveis. E, portanto, a questão que se coloca é porque é que elas acontecem. Se nós pensarmos num ataque em 3 passos, temos um primeiro passo onde uma organização tem informação e coloca num sistema informático. Temos um segundo passo, que é esse sistema tem uma vulnerabilidade. E um terceiro passo em que temos um agente malicioso, um adversário, que desenvolve um ataque
que é capaz de explorar essa vulnerabilidade e dessa maneira ter acesso à informação. E, portanto, se nós conseguíssemos arranjar a forma de retirar as vulnerabilidades, deixava de ser possível chegar à informação porque o ataque já não teria sucesso. E por isso coloca-se a questão: porque é que nós continuamos a produzir sistemas de software que são vulneráveis? Ou, de outra forma, porque é que nós não desenvolvemos os mecanismos que nos permitem encontrar e eliminar essas vulnerabilidades e, dessa maneira, construir sistemas que sejam seguros, invioláveis? Para tentar perceber um pouco esta questão, vamos começar para olhar como é que as vulnerabilidades surgem nos sistemas de software. Hoje em dia, os sistemas de software são desenvolvidos de maneira semelhante a qualquer outro produto que nós usamos na sociedade. Temos uma fase inicial onde o software é desenhado, é projetado. Depois temos uma segunda fase onde o software é desenvolvido, programado. E, por fim, temos uma terceira fase onde ele é disponibilizado para os utilizadores. Nós podemos introduzir vulnerabilidades em qualquer uma destas fases. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que vocês estão a desenhar, a pensar num novo software e, ao fazê-lo, têm que fazer um conjunto de assunções, de hipóteses sobre como é que esse software irá ser utilizado no futuro. Vocês, por exemplo, poderiam fazer a hipótese que ele iria apenas ser colocado numa rede interna da organização e, por isso, estaria apenas disponível para utilizadores benignos. Sendo isso verdade, vocês provavelmente, para, por exemplo, pouparem custos, poderiam optar por não colocar algumas proteções, nomeadamente, poderiam permitir que as mensagens fossem enviadas sem estarem cifradas. Mais tarde, se a nossa assunção não for verdade e, portanto, se o nosso adversário, o nosso agente malicioso, tiver acesso a essa rede, de repente consegue aceder a informação que não devia de aceder, só por conseguir escutar a rede. Portanto, nós introduzimos aí uma vulnerabilidade. Podemos também pensar em vulnerabilidades em tempos de implementação. Imaginem um programa muito simples que recebe como entradas 2 números, 2 inteiros, soma esses 2 inteiros e, como resultado, produz o resultado, a soma. Não é? Agora imaginem que o nosso agente malicioso, em vez de fornecer 2 inteiros, fornece uma frase e mais um inteiro. E agora o programa soma uma frase ao inteiro e, como vocês estão à espera, teremos um comportamento anormal. Ele não irá produzir o resultado esperado. E quando sucede um comportamento anormal, muitas vezes este pode ser explorado para realizar ações que não foram previstas originalmente e muitas vezes é assim que os nossos agentes maliciosos conseguem fazer com que os nossos programas realizem ações que não era suposto realizarem. Portanto, aqui, mais uma vez, introduzimos uma vulnerabilidade porque não validamos corretamente as entradas do programa. Podemos também colocar vulnerabilidades em tempo de produção. Por exemplo, se nós temos um administrador de sistemas que tem que gerir vários sistemas de software, ele pode sentir-se tentado em criar em cada um deles um utilizador que é o utilizador manelinho e a cada um deles coloca a password manelinho 1234. Agora, o que é que pode suceder a seguir? Pode suceder a seguir que os nossos agentes maliciosos são capazes de comprometer um dos sistemas de software, a partir daí obter o nome manelinho e a password associada e agora utilizar essa informação para atacar os outros sistemas todos. Portanto, aqui trata-se de uma vulnerabilidade colocada em tempo de produção. E, portanto, a questão que nós podemos pensar a seguir é: será que existem muitas vulnerabilidades deste tipo diferentes? E ao longo dos últimos 20 anos, as pessoas têm andado a estudar formas
de arrumar as vulnerabilidades em diferentes classes, exatamente como os biólogos arrumaram formas de termos classes de animais, de plantas, e com isso criaram taxonomias. Portanto, também foi criado uma taxonomia para vulnerabilidades, que eu vos mostro aqui, que neste momento ainda não é legível. Vou-vos aumentar um pouco, continua a não estar legível. Vou fazer zoom in numa vulnerabilidade específica, neste caso, uma vulnerabilidade famosa que é o SQL Injection. Mas aquilo que eu quero que vocês tirem deste slide é que reparem que atualmente já temos mais de 900 classes de vulnerabilidade diferentes. E qualquer uma delas poderia causar problemas ao nosso sistema de software. E se nós queremos que o sistema de software seja seguro, nós temos que ser capazes de retirar todas estas vulnerabilidades diferentes. Uma outra ideia importante é que a taxonomia está longe de estar estável. Tal como periodicamente são descobertas novas moscas, novas plantas, novos bolores, nós aqui também encontramos novas classes de vulnerabilidade. E, por exemplo, nos últimos 3 anos foram descobertas 100 novas classes de vulnerabilidade. E, portanto, isto significa que continuamente temos novos problemas que identificar. Agora, nós vamos ter que identificar estes problemas em software. Este software é grande, é pequeno? Vou-vos ajudar a responder esta questão com alguns exemplos. Pensem no vosso telemóvel que tem no vosso bolso e no software base que corre nesse telemóvel. Por exemplo, o sistema operativo Android. Ele tem aproximadamente 12 milhões de linhas de código. Pensem no Microsoft Office, que eu estou a usar neste momento para vos mostrar a apresentação, que tem 45 milhões de linhas de código. No Facebook, 61 milhões de linhas de código. No software que corre no vosso carro, ou que vai correr no vosso carro daqui a 5, 10 anos, 100 milhões de linhas de código. Isto é muito? É pouco? Se nós olharmos para o nosso ratinho e para o DNA do rato, ele tem à volta de 120 milhões na cadeia de DNA de pares base. Está bem? Portanto, o que nós estamos a falar é que o DNA de um mamífero tem uma dimensão comensurável com a dimensão dos nossos programas atualmente. Podemos pensar noutro exemplo. Imaginem os livros da Guerra dos Tronos. Está bem? Quantos livros da Guerra dos Tronos é que nós precisávamos para ter o programa lá representado? Se vocês pegarem 2.500 livros e espalharem-nos pela sala e disserem que cada linha de texto corresponde a uma linha de código, então vocês têm aproximadamente 90 milhões de linhas. E agora, aquilo que eu vos peço para fazerem é o seguinte. Tem aqui 2.500 livros espalhados e agora eu digo-vos, nestes livros existe uma frase que está mal construída. Há uma frase num dos livros que tem o género masculino, mas devia de ser o género feminino. E agora, vocês são capazes de me ajudar a encontrar essa frase no meio destes livros? É isso que nós estamos a tentar fazer quando procuramos vulnerabilidades em software de grande dimensão como este que eu estou a falar. Portanto, será que podemos pedir aos humanos para andarem manualmente à procura das vulnerabilidades? Provavelmente não é a melhor aproximação. Nós gostaríamos de desenvolver software que nos ajudasse nessa tarefa. E então o que nós gostaríamos de fazer era desenvolver um software observador que olhava para o software que corre no carro e me diria se ele tinha ou não uma vulnerabilidade. Será que é possível construir este software? Para tentar responder a esta questão, vou-vos dar um exemplo famoso. Está bem? Este exemplo chama-se o problema da paragem. O que é isto do problema da paragem? Imaginem que vocês têm um programa P que recebe um conjunto de entradas, o nosso programa soma, que recebe 2 inteiros, que produz uma resposta.
nomeadamente a soma dos dois inteiros. E agora, o que é que pode suceder? Pode suceder que durante a computação, para certos valores de entrada, o programa entra num ciclo infinito e nunca produz a resposta. E agora o que é que nós gostaríamos de fazer? Era desenvolver um programa observador que olhava para o programa P e mediria se este problema é relevante ou não para aquele programa P. Ou seja, se aquele programa P sofre ou não deste erro. Está bem? E este problema, se vocês repararem bem, é em tudo semelhante àquele que nós estamos a tentar resolver. Nós queremos desenvolver um observador que olha para um programa P e diz se ele tem vulnerabilidades, se tem um erro que é uma vulnerabilidade. Este problema foi estudado pelo Sr. Alan Turing e o que ele descobriu é que não existe um algoritmo que seja capaz de dar esta resposta sempre da forma correta. E, portanto, isto acaba por ser um resultado altamente negativo, porque isto dir-nos-ia que seria impossível eu desenvolver um programa observador que nos poderia ajudar a encontrar vulnerabilidades. Na prática, o que é que nós fazemos para lidar com este resultado? Fazemos aproximações. Portanto, o que acontece é que o nosso programa observador tenta-nos ajudar e dizer se um programa P tem vulnerabilidades, mas de vez em quando engana-se. Está bem? E engana-se de duas formas. Uma forma é dizer que o programa P tem vulnerabilidade quando na realidade não tem. Um falso alerta. Outras vezes, ele diz que o programa P não tem vulnerabilidade e na realidade tem. E, portanto, dessa forma, este software até iria para a produção com uma vulnerabilidade não detectada. Está bem? Mas isto é a forma como nós vivemos atualmente. Agora, o que é que nós gostaríamos de fazer? Arranjar maneiras interessantes de produzir este programa observador. Em particular, nós ouvimos falar tanto da inteligência artificial. Será que nós podemos usar a inteligência artificial para construir um observador que responda às nossas questões? Então, esta inteligência artificial, que é aquele programa que está ali representado, receberia como entrada o programa P e como saída respondia-nos a questões, nomeadamente, será que P é vulnerável ou não? E ele dizia-nos, sim, ele é vulnerável. E depois a seguir nós perguntávamos, será que a vulnerabilidade está na linha 1232? E ele dizia, não, na linha 1232 não há vulnerabilidade. Será que a vulnerabilidade é um SQL injection? E ele também respondia, sim ou não. Está bem? E, portanto, o que nós gostaríamos era ver se conseguíamos utilizar a inteligência artificial para fazer isto. Agora, o que é isto da inteligência artificial? Portanto, é uma área muito, muito vasta e eu vou tentar explicar-vos num slide o que é a inteligência artificial, tal como nós a vemos hoje. Está bem? Então, como é que nós partimos? Nós partimos de duas partes. Uma parte é aquilo que se chama um modelo. Está bem? O modelo é o nosso programa observador. Está bem? O que é o modelo? O modelo é uma computação, por exemplo, uma conta matemática. Está bem? Portanto, o modelo recebe um input, é o programa que nós queremos testar, multiplica-o por um valor A, soma-lhe um valor B e com isso obtém um resultado. Se o resultado for maior que zero, é o que sai do modelo. Se o resultado for menor que zero, ele devolve zero. Está bem? E se vocês pensarem bem, este modelo poderia servir para responder à nossa pergunta. Nós perguntávamos, o programa é vulnerável ou não? E se ele devolver um valor maior que zero, ele era vulnerável. Se ele devolver o valor zero, então o programa não era vulnerável. Agora, o que nós gostaríamos era de encontrar os valores A e B que permitissem ao nosso modelo responder corretamente à nossa pergunta. Está bem? E, portanto, a questão que se coloca é como é que eu encontro o A e o B. E nós podemos fazer isso de uma forma relativamente interessante.
E essa forma é arranjando uma data de exemplos. E esta é a segunda parte. Portanto, eu arranjo uma data de exemplos de programas, vou indicar se eles são vulneráveis ou não, e agora vou utilizar isto para descobrir quais é que são os valores A e B apropriados. E, portanto, eu vou entrar num ciclo em que eu entrego ao modelo um programa, vejo qual é a resposta que é produzida. Se for a resposta correta, quer dizer que o A e o B estão válidos. Se a resposta for incorreta, quer dizer que o A e B não estão corretos. E então o que eu vou fazer é uma correção no A e do B. E agora a seguir vou para o segundo exemplo e faço a mesma coisa. E agora vou repetindo este processo iterativamente até que eventualmente encontre os A's e B's que me permitem produzir respostas com poucos erros. Quando isso sucede, nós temos então o nosso programa observador construído. Está bem? Qual é que é a diferença entre este modelo que eu vos mostro aqui e a realidade? Há 30 anos atrás, quando eu fiz a cadeira de Inteligência Artificial, eu usei este modelo. Hoje em dia, vocês pegam neste modelo e repetem-no muitas vezes e, em vez de terem um A e um B, vocês têm 1000 milhões de A's e de B's que têm que configurar. E, portanto, são múltiplos graus de flexibilidade que vos permitem que o vosso modelo consiga dar respostas a perguntas complexas. Sabendo agora o que é a inteligência artificial, será que então podemos utilizá-la para responder às nossas perguntas? Portanto, vou-vos dar 2 exemplos que nós estivemos aqui a trabalhar na faculdade. O primeiro é uma ferramenta chamada WAP. Esta ferramenta utilizava um conjunto de técnicas tradicionais para a descoberta de vulnerabilidades e o que se observava era que a ferramenta de vez em quando produzia falsos alertas. Isto é esperado, foi-nos dito pelo Sr. Turing. Ela vai se enganar. Agora, aquilo que nós poderemos fazer é pedir ajuda à inteligência artificial para reduzir estes enganos. Ou seja, quando a ferramenta produz um alerta, nós entregamos à inteligência artificial e perguntamos: este é um alerta válido ou não? E se ele nos diz que é válido, então nós entregamos o alerta ao programador. Se ele nos diz que é inválido, deitamos fora o alerta e não entregamos. E, portanto, nós fizemos uma data de testes com esta ferramenta e o que nós conseguimos observar era que era possível reduzir de uma forma substancial o número de alertas falsos que eram produzidos. Um segundo trabalho é uma ferramenta de Kant que segue o procedimento que eu vos falei anteriormente. Utiliza uma data de exemplos, tem um modelo que depois é configurado usando estes exemplos e depois, no final, vamos usar esse modelo para responder à nossa pergunta: será que o software P tem vulnerabilidades? Sim ou não? Depois, o que é que nós fizemos? Depois de configurarmos o modelo, entregámos-lhe uma data de aplicações que vocês usam na web. São uma data de fecheiros, 3.100 fecheiros, à volta de 700 mil linhas de código. E, no final, o que ele nos indicou é que eles tinham à volta de 300 vulnerabilidades, em que 200 delas eram desconhecidas. Portanto, o software é útil porque nos ajudou a encontrar vulnerabilidades que ninguém sabia que elas ocorriam no software. Será que o software é perfeito? Não é perfeito, ele fez enganos. Nomeadamente, não encontrou certas vulnerabilidades que eu sabia que existiam no código e também produziu alertas que eram falsos. No entanto, os resultados acabam por ser muito interessantes. E por isso, chegamos à pergunta: será que já conseguimos responder afirmativamente que a inteligência artificial nos pode ajudar a encontrar vulnerabilidades e, dessa forma, ajudar-nos a construir sistemas de software mais seguros? Aquilo que eu vos posso dizer é que ainda precisamos de trabalhar mais. Está bem? Portanto, a investigação ainda está no início, há muito para fazer.
Existem outro tipo de modelos que temos que experimentar, existem outras classes de vulnerabilidades que não foram testadas e que nós precisamos de experimentar. Precisamos de arranjar formas de produzir exemplos que possam ser usados para treinar modelos, etc, etc, etc. E por isso temos aqui um espaço grande para continuar a investigação nos próximos anos. E com isto termino a minha apresentação e agradeço a vossa atenção.